Chegamos ao capítulo 20 do livro Um Curso em Milagres. E esse é um capítulo muito bonito porque ele fala da Páscoa. Então vamos lá. Capítulo 20. A visão da santidade. Tópico 1. A Semana Santa. Esse é o Domingo de Ramos, a celebração da vitória e a aceitação da verdade. Não passemos essa Semana Santa lamentando a crucificação do Filho de Deus, mas celebrando com felicidade a sua liberação. Pois a Páscoa é o sinal da paz e não da dor. Um Cristo abatido não tem significado, mas o Cristo ressuscitado vem a ser o símbolo do perdão do Filho de Deus a si mesmo, o sinal de que ele se considera curado e íntegro. Então, Cristo como Jesus, um homem encarnado, além de todos, o conhecimento da verdade que ele nos deixou, que ele compartilhou conosco, para que a gente pudesse se espelhar nele e nos ver nele. Então, é o perdão de que sim, podemos acabar com essa ilusão e nos ressuscitar, né? E voltarmos, porque a morte e essa ilusão não existe. Essa semana começa com ramos e termina com lírios. O sinal branco e santo de que o Filho de Deus é inocente. Não permitas que nenhum sinal escuro de crucificação intervenha entre a jornada e o seu propósito, entre a aceitação da verdade e a sua expressão. Essa semana nós celebramos vida, não morte, e nós honramos a perfeita pureza do Filho de Deus e não os seus pecados. Oferece ao teu irmão a dádiva de lírios, não a coroa de espinhos, a dádiva do amor e não a dádiva do medo. Estás ao lado do teu irmão, os espinhos em uma das mãos e os lírios na outra, incerto quanto ao que vais dar. Une-te agora a mim e joga fora os espinhos, oferecendo lírios para substituí-los. Então, o que eu estou oferecendo ao meu irmão, o que eu estou oferecendo a mim mesmo? Ainda estou aqui com os espinhos, carregando, né, me alimentando de espinho, me alimentando de egos? Ou eu vou me alimentar da beleza, da pureza desses lírios brancos, que é o que eu vou entregar a mim, que é o que eu vou entregar ao meu irmão. Tópico 2. A dádiva de lírios. Dádivas não são feitas através de corpos, se elas são verdadeiramente dadas e recebidas, pois corpos não podem oferecer nem aceitar, entregar nem tomar. Só a mente pode dar valor, e só a mente pode decidir o que quer receber e dar. Então está sempre aqui, a decisão é sempre o que a gente aciona com a nossa mente. E cada dádiva que a mente oferece depende do que ela quer. Ela irá abandonar a casa que escolheu com o maior cuidado, preparando-a para receber as dádivas que quer, oferecendo-as àqueles que vêm à sua casa preferida ou àqueles que ela quer atrair a essa casa. E lá trocarão suas dádivas, oferecendo e recebendo aquilo que suas mentes julgam ser digno deles. Que casa eu fiz para mim, né? Com tanto cuidado, que eu defendo tanto. É a morada do ego ou é a morada do Espírito Santo? Se for a morada do ego, eu vou receber aqueles que também escolheram pela morada do ego. São as frequências. Se for a morada do Espírito Santo, eu receberei também na minha vida, também na minha morada, aqueles que também estão escolhendo pelo Espírito Santo. Frequências, né? Então, o que eu estou escolhendo? A quem eu estou escolhendo? Eu tenho grande necessidade de lírios, pois o Filho de Deus não me perdoou. Nós não perdoamos Deus, nós não perdoamos Cristo. Nós não perdoamos a nós mesmos. A gente tem raiva do que a gente fez. A gente tem raiva dessa escolha. E aí a gente culpa a força, porque a gente acha que a força nos aprisionou nisso. A gente projeta essa frustração, né, para o outro. Mas a gente tem que se perdoar, porque somos nós que criamos tudo o que a gente vivencia. E posso eu oferecer-lhe perdão quando ele me oferece espinhos? Eu posso te oferecer perdão se você está me oferecendo só espinhos?
Pois aquele que oferece espinhos a quem quer que seja, ainda está contra mim. E quem pode ser íntegro sem ele? Se tu, o seu amigo por mim, de modo que o seu amigo por mim, de modo que eu possa ser perdoado e que possas olhar para o Filho de Deus como um ser íntegro. Então sejamos nós o caminho, né, para que Cristo possa voltar, né? Sejamos nós a centelha crística, abrindo o caminho para os nossos irmãos, para que através das nossas ações a energia crística seja vivenciada, seja experimentada, né? Mas olha primeiro para o altar na casa que tu escolheste e vê o que colocaste sobre ele para oferecer a mim. Se forem espinhos, cujas pontas brilham friamente em uma luz vermelho sangue, o corpo e a casa que escolheste é a separação que me ofereces. E apesar disso, os espinhos desaparecem. Olha agora mais de perto para eles e verás que o teu altar já não é mais o que era. Então, só da gente escolher, só da gente optar, esse altar, essa cultuação que a gente vem fazendo, já está mudando. A gente já está tirando alguns elementos negativos desse altar, né? A gente está deixando já que a luz entre. A gente já está deixando que Cristo entre, para que Ele organize isso para a gente, para que ele tire essas crenças nossas, né? O altar, o que é? Cultivar algo, né? Então, o que a gente está cultivando no nosso altar? Só espinhos, só brigas, só sangue, só sofrimento. Então, a gente está já limpando. Estamos começando, mas já estamos limpando. E se a gente conseguir, e se a gente quiser sentir isso, a gente já vai ver que esse altar já está mudando. Nesta Páscoa, contempla o teu irmão com os olhos diferentes. Tu me perdoaste, e apesar disso, eu não posso usar a tua dádiva de lírios enquanto tu não os vires, e nem podes usar o que eu te dei, a não ser que o compartilhes. A gente já perdoou a força, a gente já perdoou a nós mesmos. Aí a gente começa, só que não se perdoa a si mesmo sem perdoar os outros, né? Então, o que Cristo está deixando bem claro, que enquanto não houver o perdão absoluto a todos os nossos irmãos, a todas as situações que a gente tem que curar, a gente ainda vai deixar elementos em nossos altares que não vão deixar essa energia se manifestar em absoluto para nós. Tens agora visão para olhar todas as ilusões, deixando-as para trás. Foi dado a ti não ver espinho algum, estranho algum e nenhum obstáculo para a paz. Lembra, a gente já aprendeu que a gente pode transformar todos aqueles pontos de vista negativos, aquelas situações negativas, em obstáculos à paz. E já foi dado para nós os meios para vencer esses obstáculos. O medo de Deus não é nada para ti agora. Aprendemos também que a gente não deve temer Deus, muito pelo contrário. Quem tem medo de olhar para ilusões, sabendo que o seu Salvador está ao seu lado? Está aqui dentro. Está nos rodeando, está nos circundando, né? Essa é a força de Cristo, está aqui. A força do nosso Pai está aqui. Medo de ilusão. Ilusão são ilusões, elas não existem. Elas se vão quando acendemos as luzes, né? O medo do escuro vai embora quando a gente acende a luz. Tópico 3. O pecado como ajustamento. A crença no pecado é um ajustamento. E um ajustamento é uma mudança, uma alteração da percepção ou uma crença segundo a qual o que antes era de um modo, agora foi feito diferente. Então, eu peguei aquela verdade e eu ajustei ela criando o pecado, né? Então, eu peguei a verdade e ajustei ela. O pecado, o que ele é? Ele é um ajustamento da verdade, ele é uma modificação da verdade. O conhecimento não requer ajustamentos e, de fato, se perde caso alguma alteração ou mudança seja empreendida. A verdade ela é absoluta, a gente não tem que querer moldar ou contestar a verdade. A gente perde, ela se perde e a gente perde a compreensão dela se a gente ficar, né, com essas mudanças, tentando ajustar ela de formas diferentes. Pois isso o reduz imediatamente a uma mera percepção, a forma como eu estou olhando e não como ela é na verdade. Há uma forma de olhar na qual se perde a certeza e a dúvida penetra.
Nessa condição defeituosa, os ajustamentos são necessários, porque ela não é verdadeira. Ela não está sendo absoluta, então eu fico ajustando ela conforme as minhas percepções. É isso que a gente faz com a verdade, é isso que a gente faz com as situações. A gente ajusta, né, diante do que a gente está interpretando, de como a gente está interpretando aquilo. Os ajustamentos de qualquer espécie são do ego, pois o ego acredita fixamente que todos os relacionamentos dependem de ajustamentos que fazem deles o que ele quer que seja. Então, o nosso ego faz do relacionamento aquilo que o nosso ego quer fazer. Ele ajusta a nossa percepção mediante aquilo que ele quer que a gente acredite, que ele quer, mediante aquilo que ele quer que a gente faça daquele relacionamento. Os santos não interferem com a verdade. Eles não a temem, pois é na verdade que reconhecem a sua santidade e se alegram com o que vê. Eles olham para ela diretamente sem tentar ajustarem-se a ela ou ela a eles. E assim veem que ela estava neles, sem ter decidido primeiro aonde queriam que ela estivesse. Está aqui. O olhar dos santos simplesmente coloca uma pergunta, e é o que vem que lhes responde. Tu fizeste o mundo, e depois te ajustasse a ele e ele a ti. E nem existe nenhuma diferença entre tu e ele em tua percepção que fez a ambos. A gente criou o mundo, a gente criou isso aqui. E a gente se adaptou a isso, a gente se acostumou a isso. A gente passou a achar que isso é a nossa verdade. E os santos que ele fala aqui, não é o santo que a gente imagina. É quem está com a verdade, quem conhece essa verdade. Que não quer mudar ela, que não quer reinterpretar ela, que não quer colocar ela num lugar diferente do que ela é, ou não quer ficar buscando ela fora, porque ela está aqui e reconhece que está aqui. Não existe medo no amor perfeito, porque ele não conhece nenhum pecado e tem que olhar para os outros como para si mesmo. Olhando com a caridade interior, o que pode ele temer do exterior? Os inocentes veem a segurança e os puros de coração veem a Deus dentro de seu filho e olham para o filho de modo que ele os conduz ao Pai. E a que outro lugar iriam senão aonde querem estar? Tu e teu irmão agora conduzirão um ao outro ao Pai, com a mesma certeza com que Deus criou santo o seu filho e assim o manteve. Tópico 4. Entrar na arca. Nada pode ferir-te a não ser que tu dês o poder de fazer. No entanto, tu dás poder, assim como as leis desse mundo interpretam o dar. Ao dar, tu perdes. A gente acha que a gente dá, a gente está tirando algo da gente, ficando sem e dando para o outro. Não te cabe dar qualquer poder. O poder é de Deus, dado por Ele e redespertado pelo Espírito Santo, que tem o conhecimento de que à medida que dás, tu ganhas. Então, o poder é de Deus. A gente meio que desacreditou ou reinterpretou esse poder, porém, ele é reacendido em nós através da nossa centelha divina. Ele não dá nenhum poder ao pecado e, por conseguinte, o pecado não tem nenhum. E também não dá qualquer poder a seus resultados, conforme esse mundo os vê. Doença e morte, miséria e dor. Essas coisas não ocorrem porque o Espírito Santo não as vê e não dá nenhum poder à sua fonte aparente. Então, para o Espírito Santo, nada disso existe, porque isso são ilusões, são confusões mentais que a gente criou, que a gente não curou, e por isso essas coisas continuam se manifestando. Lembra? A gente criou esse universo e a gente se comunica com ele, a gente acredita nele, né? Então, existe essa troca. Enquanto a gente está dando todas essas confusões, essas ilusões, a gente também vem recebendo manifestada em nós, na nossa vida, né? Seja no nosso corpo físico, seja na nossa vida pessoal, essas ilusões e essas manifestações, essas reinterpretações erradas, esses ajustamentos que a gente fez da verdade daquilo que somos e da verdade do universo. O plano não vem de ti, nem é necessário que te preocupes com qualquer coisa, exceto a parte que te foi dada para aprender. Pois ele, que conhece o resto, encarregar-se-á dele, sem a tua ajuda. Mas não penses que ele não precisa da tua parte para ajudar-te com o resto, pois na tua parte está tudo.
Sem ela, nenhuma parte é completa. Nem o todo é completo sem a tua parte. Então aqui, de novo, é a nossa intenção. A força, a nossa centelha, Cristo, a nossa chama crística, ela vem e ela resolve tudo por nós. Porém, a gente tem que ter a intenção. E a intenção é o nosso primeiro passo de olhar as coisas de forma diferente, de parar os julgamentos, as brigas, as revoltas, né? Então, fazendo isso, esse é o nosso exercício diário que deve ser feito pra gente estar falando aqui, ó, pra centelha. Centelha, eu tô afim de mudar, eu quero mudar, eu quero parar com isso aqui. Eu quero findar esse sofrimento, eu quero findar essa ilusão na minha vida e daqueles que eu amo e daqueles que eu nem conheço. Eu quero mudar. Então, tá aqui, ó. Não adianta a gente continuar com raiva, continuar com mágoa, porque a energia não consegue comunicar, não vem, né? São sempre, é o que a gente fala, é um mensageiro ou o outro mensageiro, os dois não trabalham juntos. Então, a nossa intenção de mudar, o nosso querer, a gente parar com os pensamentos negativos. Começou pensamento negativo, vai ouvir uma música, vai pensar em coisa legal, sabe? Traz amor pro coração. E isso tudo é a nossa intenção que faz, é o nosso diário, a cada instante. E aí Cristo tem espaço para vir e operar por nós. Tópico 5. Os arautos da eternidade. Então aqui o que são arautos? Né? Arautos são mensageiros, né? Aqueles que levam as mensagens. Nesse mundo, o Filho de Deus se aproxima o máximo possível de si mesmo em um relacionamento santo. Então a gente se relaciona com a gente mesmo quando a gente tem um relacionamento santo, tem um momento com a nossa centelha divina. Lá começa a achar a certeza que o seu Pai tem em relação a ele. E lá acha a sua função de restaurar as leis de seu Pai naquilo que era mantido fora delas e de achar, né, a gente achava que estava fora, e de achar o que estava perdido. Só no tempo é possível que alguma coisa seja perdida, e nunca perdida para sempre. Na nossa eternidade, nós não nos perdemos, só nessa manifestação ilusória, né, que por isso usamos do tempo, para nos reencontrarmos. Só no tempo é possível que alguma coisa seja perdida e nunca perdida para sempre. Repetir, gente, desculpa. Assim, as partes do Filho de Deus gradualmente se unem no tempo. E com cada união, o fim do tempo chega mais perto. Maior a nossa unificação, menos tempo a gente vai precisar usar para aprender, né? Porque a gente já está aprendendo. Então, cada mão de um irmão que a gente pegar, segurar de verdade e levar junto com a gente e segurar a mão, em que sentido? No sentido de dividir amor, de parar de julgar, de reconhecê-lo também como uma centelha, né? E aí a gente vai diminuindo esse tempo de expiação. Cada milagre de união é um poderoso arauto da eternidade, é uma poderosa transmissão, né, da verdade, da mensagem, né, transmissão da eternidade. Ninguém que tenha um propósito único, unificado e seguro pode ter medo. Então, se o meu propósito é a minha reunificação e ajudar na reunificação dos meus irmãos, se isso que faz meu coração brilhar, se isso que faz meu coração sentir alegria, sentir felicidade, se tiver realmente aqui dentro, e se eu estiver trabalhando de verdade em mim, o que faz com que eu não consiga esse estado, eu não tenho nada a temer, porque eu estou exercitando, eu estou bravamente me esforçando o máximo para ter esse encontro com a verdade. Ninguém que compartilhe o seu propósito com ele pode deixar de ser um com ele. Coisa linda isso. Cada arauto da eternidade canta o fim do pecado e do medo. Cada um fala no tempo do que está muito além do tempo. Então, cada um fala aqui o que está muito além daqui. Que lindo isso, gente. Essa frase é muito bonita. Tu dás ao teu irmão por todos e na tua dádiva todos passam a ser contentes. Não esqueças, quem te deu as dádivas que dás e não te esquecendo disso, vais lembrar quem deu as dádivas a ele para que ele as desse a ti.
Então, tu dás ao teu irmão a tua dádiva, né? E na dádiva do dar, eu somo. E aí a gente repartilha, e aí a gente compartilha com tudo e com todos. Então a gente não, às vezes eu tinha um conflito, né, de sempre questionar o que eu poderia estar fazendo pelo todo, por todos, para ajudar a humanidade, para ajudar o planeta. E aí eu sempre escutava, mas né, a gente tem que sentir. Então quando a gente escuta, mas a verdade a gente vai compreender, mas vai ter um momento que a gente vai sentir aquilo, né? E quando eu senti que a minha mudança, a minha forma de agir, mudando a minha forma de agir, de pensar, através da minha mudança, eu consegui ver a mudança nos outros, aí você tem a certeza dessa palavra, aí lê isso, não te dá dúvida nenhuma, você consegue absorver cada palavra que é dita aqui, porque é verdade, gente. Quando a gente aplica na gente, a gente dá ao outro, porque a gente começa a ver, né, o que é esse dar ao outro. É quando você começa a ver que, pô, a tua mudança tá mudando o outro. E aí é muito maluco, porque você fala, é a minha mudança que tá mudando o outro, ou é a minha forma de ver que tá fazendo com que eu veja o outro diferente, porque eu via o outro errado, mas tudo começa a ficar harmônico. Aí o outro tá vendo aquilo, ele também quer sentir aquilo, ele tá falando, pô, a Fernanda tá tão em paz, ela tá tão diferente. O que ela tá fazendo? Então isso que ela tá fazendo tem sentido, faz sentido, então eu vou fazer também. E aí todo mundo começa a mudar junto. A gente está reforçando aquela força, a gente está reforçando a energia da verdade em todos nós. Então, pô, eu quero ajudar, quero trabalhar para ajudar, começa com a gente mesmo. Tópico 6. O templo do Espírito Santo. O significado do Filho de Deus está unicamente em seu relacionamento com o seu Criador. O significado, né, a nossa verdade, a nossa razão de existir, ela está unicamente no nosso relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Criador. E esse relacionamento é totalmente amoroso e eterno. Entretanto, o Filho de Deus inventou um relacionamento não santo entre ele e o seu Pai, o ego, e entre ele e o seu Pai. O seu relacionamento real é um relacionamento de união perfeita e de continuidade ininterrupta. O relacionamento que ele construiu é parcial, autocentrado, partido em fragmentos e cheio de medo, que é o ego. Nada é melhor para mostrar o contraste do que a experiência de ambos, de um relacionamento santo e de um relacionamento não santo. O primeiro baseia-se no amor e descansa nele, sereno e imperturbado. Nosso relacionamento santo, nosso relacionamento com a nossa centelha, com Deus. O corpo não interfere. Qualquer relacionamento do qual o corpo entra não se baseia no amor, mas na idolatria. Né? A gente começa a cultuar outra verdade. O amor deseja ser conhecido, completamente compreendido e compartilhado. Mas ídolos não compartilham. Os ídolos aceitam, mas nunca dão um retorno. Eles só pegam para si, né? Então, eu aceito que você me ame, mas isso não quer dizer que eu vou te amar. E não quer dizer que eu vou retribuir. Eles podem ser amados, mas não podem amar. Não compreendem aquilo que lhes é oferecido e qualquer relacionamento no qual entre perdeu o seu significado. O amor por eles tornou o amor sem significado. O nosso amor por essa idolatria, pelo esse ego, tornou o amor sem significado, porque enfraqueceu o amor, né? Eu não vou falar transformou, porque a gente não mudou, mas dentro da nossa ilusão, a gente ressignificou o que é o amor, a gente ajustou, né? Ou outro ajustamento, a gente ajustou o amor a uma pequenez, a gente reduziu ele a uma pequenez. Vivem em segredo, odeiam a luz do sol e ficam felizes na escuridão do corpo, onde podem esconder-se e manter escondido os seus segredos junto com eles. Olha o que a gente transformou, né? A nós mesmos. Aqui o relacionamento não santo escapa à realidade e busca migalhas para manter-se vivo. Ele quer arrastar os seus irmãos para cá, né? Para esse lugar escuro, mantendo-os aqui em sua própria idolatria. Aqui ele está a salvo, porque aqui o amor não pode entrar. Então, o ego ele quer se manter nisso, ele quer nos manter nisso.
E qualquer manifestação de amor que possa vir a chegar perto de nós, a primeira ação dele, a primeira reação dele é atacar isso. Porque eu quero ficar aqui nesse escuro, eu quero ficar aqui nesse lugar gelado que eu me coloquei. Não vem com luz aqui não, senão vocês vão me destruir, né? Por isso que você vê assim, às vezes muita essa repulsa das pessoas. Às vezes a gente quer colocar uma palavra a um irmão, a gente quer chegar a conversar, a gente quer tentar pincelar algo. Olha, tem esse caminho aqui é legal, tem esse livro aqui é bacana, tem esse cara aqui, ele faz um trabalho legal, vamos lá. Não quero saber, não. Essa primeira reação desse ego. Os idólatras sempre terão medo do amor, pois nada os ameaça tão severamente quanto a aproximação do amor. Deixa que o amor se aproxime deles e não vejas o corpo, como o amor certamente fará, e recuarão no amor, no medo, sentindo o fundamento aparentemente firme de seu templo começar a tremer e ruir. Então, nessa circunstância, a gente não vai julgar, a gente não vai olhar e acreditar naquela reação negativa. A gente vai compreender que é só o medo do ego, que é só essa manifestação de medo do ego. E a gente vai forçar a nós a enxergar aquela centelha. E a gente vai vibrar isso. E aí essas barreiras vão caindo, essas barreiras vão sendo baixadas, até que com a nossa luz, a nossa presença, né, a gente consegue ir mudando a visão do nosso irmão. Irmão, tu tremes com eles. No entanto, o que tremes não é senão o arauto da libertação, a mensagem da libertação. Esse lugar de escuridão não é a tua casa. O teu templo não está ameaçado. Lá não é mais um idólatra. Então a gente, em verdade, a gente não é um idólatra do ego, das reações erradas, da raiva, do medo, da culpa, do ódio. Em verdade, a gente não é nada disso, gente. Nada disso. E a gente também tem medo ainda de ver, a gente também está tremendo essa mensagem de libertação, frente a essa mensagem de libertação. Mas a gente vai aprender, a gente vai chegar lá. A gente vai conseguir, cada instante santo que a gente tem, a gente vai dar um passo a mais nesse nosso caminhar. Tópico 7. A consistência entre meios e fins. Muito dissemos a respeito das discrepâncias entre meios e fins e de como eles têm que ser alinhados antes que o teu relacionamento santo possa te trazer só alegria. As inconsistências aparentes ou aquelas partes que achas mais difícil do que as outras são apenas indicações diárias onde os meios e os fins ainda são discrepantes, né? São os nossos exercícios. Então, se está difícil num ponto, é porque a gente ainda tem questões aqui que a gente tem que trabalhar. E isso produz grande desconforto. Isso não precisa ser assim. Esse curso não requer quase nada de ti. É impossível imaginar outro que peça tão pouco ou que possa oferecer mais. O período de desconforto que se segue à mudança repentina do pecado para a santidade em um relacionamento pode estar agora quase no final. Então, esses altos e baixos pode já estar quase no final. Na medida em que ainda o experimentas, estás recusando-te a deixar os meios. Então, se a gente ainda estiver experimentando situações que não estão legais, é porque a gente ainda no nosso dia a dia está usando de formas erradas, de meios errados para a gente chegar à paz, para a gente chegar à nossa reconexão. Aquele que mudou o propósito, reconheces que queres a meta. Não estás também disposto a aceitar os meios? Se não estás, vamos admitir que tu és inconsistente. Lembra? Vem os exercícios. Como é que você está? Qual é a tua postura mental? Qual é o teu sentimento? Você está de verdade mudando? Um propósito se atinge através de meios. E se queres um propósito, tem que estar disposto a querer também os meios. Então, eu quero aquele propósito e eu preciso aprender os meios de atingir esse propósito. Eu quero paz, eu quero amor incondicional, eu quero não julgamento, então eu recebo os meios para que eu aplique isso, para que eu entenda como aplicar isso e até que isso se torne automático e eu alcance esse meu propósito.
Como é possível uma pessoa ser sincera e dizer: quero isso acima de tudo, no entanto, não quero aprender os meios de conseguir isso? Ah, eu quero libertação, eu quero me libertar e me reconectar. Mas eu não quero me trabalhar, eu não quero perdoar, eu não quero parar de julgar, eu não quero sentir amor, eu não quero reconhecer o meu irmão como um irmão comigo. Então, desculpa, você não quer a paz, você não quer se reconectar, porque sem curar esses elementos, sem transformar esses elementos, a paz não vai ser alcançada por você, essa reconexão vai ser impossível. Lembra que eu falei no outro vídeo? As frequências diferentes, elas não se encaixam. Para obter a meta, o Espírito Santo de fato pede pouco. Ele não pede mais para dar os meios também. Os meios são secundários em relação à meta. E quando hesitas, é porque o propósito te assusta, não os meios. Me assusta a paz. Me assusta a reconexão. Do que eu tenho medo? Do que eu tô achando que vai acontecer comigo lá na frente? Aí eu paro de me trabalhar, né? Eu paro de deixar essa mudança acontecer. Lembra-te disso, pois de outro modo cometerás o erro de acreditar que os meios são difíceis. Ai, tá impossível. Não, não tá impossível, não é impossível, não é difícil. Se a gente não tiver com medo do que vai acontecer lá na frente. Com medo dessa mudança. Ai, mas eu vou deixar de ser quem eu sou, eu vou me tornar outra pessoa. Não, não vai. Na verdade, você vai voltar a ser quem você é. Sentir amor incondicional não é impossível. Não é algo só para os monges ou os grandes mestres. Não, não é. Sentir amor incondicional é uma parte nossa. Isso faz parte de nós. Nós fomos criados assim. Nós fomos criados fraternos. A gente que mudou isso. Então, os exercícios vêm, os meios vêm para a gente, através deles, aprender como o passo a passo para chegar de volta, né? Para nos colocar de volta ao nosso propósito, né? Para a gente reaprender a pensar, a agir, a sentir. Tópico 8. A visão da impecabilidade. A visão virá a ti primeiramente em vislumbres, mas eles serão suficientes para te mostrar o que é dado a ti, que vês o teu irmão sem pecado. A verdade te é restituída através do teu desejo, assim como foi perdida para ti através do teu desejo por uma outra coisa. Não queres conhecer a tua própria identidade? Será? Você não quer saber quem somos em verdade? Não gostarias de trocar alegremente as tuas dúvidas pela certeza? Não tens vontade de ficar livre da miséria e aprender de novo sobre a alegria? O teu relacionamento santo te oferece tudo isso. Assim como ele te foi dado, também o serão os seus efeitos. E assim como o seu propósito santo não foi feito por ti, o meio pelo qual o final feliz deste relacionamento é teu, também não vem de ti. Vem dele, vem do nosso Pai. A gente só tem que permitir que isso aconteça. Tudo isso é dado a ti, que não queres senão ver o teu irmão sem pecado. Tudo isso é dado a mim, que não quero mais culpar ninguém, que não quero mais ver o meu irmão como um pecador. Tudo isso é dado esperando apenas que não desejes senão receber. A visão é dada livremente àqueles que pedem para ver. A impecabilidade do teu irmão te é dada em luz brilhante, para ser contemplada com a visão do Espírito Santo, e para que tu te regozizes nela junto com ele, pois a paz virá a todos os que pedem por ela com desejo real e sinceridade de propósito. Então, de verdade, gente, quando a gente fala em perdão, ele tem que ser de verdade. Quando a gente fala em ver o outro como uma centelha também, a gente está falando de verdade. Né? A gente está falando que tem que ser de verdade, porque aí só aí a gente consegue absorver tudo isso, senão entra naquilo que eu te falei, é papo furado, né? Naquilo que eu já falei antes. Quando tiveres olhado para o que aparentava ser aterrador e tiveres visto tudo isso se transformar em paisagens de beleza e paz, quando tiveres olhado cenas de violência e morte e observado que mudaram e vieram a ser panoramas tranquilos de jardins sobre céus abertos, com a água clara, portadora da vida, correndo alegremente por eles em riachos dançantes que nunca se perdem,
quem precisará persuadir-te a aceitar a dádiva da visão? E depois da visão não há alguém que poderia recusar aquilo que necessariamente se segue? Pensa só por um instante, apenas nisso. Podes contemplar a santidade que Deus deu a seu Filho e nunca mais precisas pensar que há alguma outra coisa para veres. Então, gente, quando a gente vislumbrar essa verdade que nos aguarda, né, esse estado de ser quem somos, que só está esperando que a gente desperte, não tem mais como andar para trás. Então não tem mais como andar para trás de um trabalho que a gente já começou. A gente já pediu por essa mudança. Então, se ainda estiver difícil, vai cada vez mais para dentro para ver o ponto em nós que está fazendo com que seja difícil manifestar a verdade, manifestar o amor, fazer com que as coisas se manifestem para a gente, mudar nossos relacionamentos. Se ainda não estiver acontecendo da forma que tem que acontecer, que é em paz, que é no amor, que é na alegria de todos, né? Na comunhão de todos, todos unidos, todos sendo felizes, não é um ser mais feliz que o outro, um ganhar mais que o outro, isso não existe. Se ainda não estiver se a gente ainda não estiver manifestando isso na nossa vida, vamos cada vez mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro, vamos vendo aonde está a nossa necessidade primordial de perdão. O que a gente está precisando perdoar? Porque vocês vão ver, não importa o que for, mas vai ser sempre algo que se falta perdoar. E aí vai, pode ser milhões de problemas, milhões de pessoas envolvidas, é o perdão a si mesmo. Experimentem isso, porque não adianta escutar isso de palavras de outros. A expansão de consciência, o caminho espiritual, a evolução espiritual, ela é de cada um, porque cada verdade a gente tem que sentir. Quando a gente sente, a gente absorve, aí a gente se transforma. Então, pessoal, ferramenta a gente tem. Vamos continuar, vamos seguir firme nesse nosso propósito, vamos passar por todas as metas, aprender com elas, aprender com todos esses exercícios até que eles vão cessar, a gente não vai mais precisar de provas nenhuma e a gente vai alcançar, enfim, o nosso propósito, que é a nossa reunificação com aquilo que nós somos em verdade. Muito obrigada, pessoal.